Bom, continuando, como nós vimos no estudo anterior, nós estamos aprendendo um pouco sobre a nossa situação espiritual diante de Deus. Como nós vimos no estudo anterior, nós vimos que a nossa situação não é boa. Nós nascemos separados de Deus, inimigos de Deus, mortos em nossos delitos e pecados. E hoje a gente vai ver mais uma passagem da Bíblia que deixa claro isso para todos nós. O livro se encontra em Romanos, capítulo 1, do versículo 18 até o 21. A gente vai ler alguns outros versículos neste livro, mas quando você pega a tua Bíblia, Romanos, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, nós vamos ver ali uma condenação universal. Todo ser humano condenado, separado aos olhos de Deus, certo? É o que nós vamos estudar aqui nesse estudo de hoje, nesse vídeo de hoje, certo? Então, Romanos, capítulo 1, versículo 18 até o 21, diz, aqui nós temos o primeiro grupo de pessoas. Romanos 1, nós vamos considerar agora, depois a gente vai ler também Romanos capítulo 2, a gente vai ver mais dois grupos de pessoas, e por fim, em capítulo 3, a gente vai analisar, né, o que se conclui de tudo isso aí, certo? Então, no capítulo 1, nós vemos o primeiro grupo de pessoas. Vamos ver o que diz o texto. Verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Então temos aqui o primeiro grupo de pessoas. E o que o Senhor diz em relação a este primeiro grupo de pessoas? Bom, eu já disse isso em estudos anteriores, falando dos atributos da pessoa de Deus, segundo o estudo. E nós vimos aqui que era possível sim o homem conhecer a Deus sem ter a Bíblia nas mãos. Antigamente, as pessoas não tinham a Bíblia como nós temos nos nossos dias de hoje. Mas o que essa passagem fala é que mesmo sem ter a palavra, a Bíblia, em suas mãos, para poder ler e conhecer sobre a pessoa de Deus, era possível sim o homem olhar para quê? Para a criação, ou seja, para o sol, para as estrelas, para a natureza, para os animais, o planeta em si e a própria criação do homem. Era para ele observar todas essas coisas e chegar à seguinte conclusão: alguém muito inteligente, alguém superior, alguém arquitetou tudo, planejou tudo, né? A conclusão que o homem deveria chegar era essa: alguém planejou, alguém criou tudo isso, alguém inteligente, superior, poderoso. Ou seja, era possível sim o homem perceber a existência de Deus através das coisas que foram criadas. Mas o que o homem faz? Ele observa tudo isso e descarta a existência de Deus. E na passagem aqui nós vemos o homem criando outros deuses. E por causa disso, eles obscureceram o quê? O seu entendimento e se tornaram o quê? Nulos em seus próprios raciocínios. E Deus, né, quando a gente lê Romanos capítulo 1, a gente vai ver que ele reprova este grupo de homens. Ele desaprova, né, a atitude de cada um deles. E quando eles criam outros deuses, deuses criados por mãos humanas, o que esses homens e mulheres fazem? Eles ficam cada vez mais distantes do Criador, né, do Deus único e verdadeiro. E Deus, né, reprova, né, que então nós temos um grupo de homens, os homens depravados. Eles são reprovados aos olhos de Deus, porque
eles se distanciaram mais da presença de Deus e se tornaram nulos, né, em seus próprios raciocínios, e obscureceu então o coração que insensato. Então, primeiro grupo de pessoas, homens depravados, reprovados pela pessoa de Deus. No capítulo 2, vou abrir aqui na tela do computador, acompanhei. Bom, no capítulo 2 de Romanos diz: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que livrarás do juízo de Deus? Ou seja, neste capítulo 2, o versículo 1, 2 e 3 que nós acabamos de ler, nós vemos os homens moralistas, aqueles homens que se achavam certinho e se diziam certinho, certo? O que esses homens estão fazendo? Eles estão julgando as demais pessoas, mas por detrás, né, das cortinas, entre aspas aqui, essas pessoas também estão praticando as mesmas coisas que eles estão condenando as demais pessoas. Ou seja, são um grupo de pessoas moralistas, se acham diferentes, melhores que as demais pessoas. Então Deus está olhando para essas pessoas e estão o quê? Condenando. Olha o que fala no versículo 3. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas coisas, pensas que livrarás do juízo de Deus? Ou seja, outro grupo de pessoas reprovados por Deus. Já temos aqui agora 2 grupos, certo? E todos os grupos reprovados, condenados, separados da pessoa de Deus. Agora, no mesmo capítulo, acompanhe aí comigo. Bom, no capítulo 2 do livro de Romanos, agora no versículo 17, acompanhe aí comigo. Se, porém, tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces a vontade e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, estás persuadido que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não deve furtar, furtas? Dizes que não deve cometer adultério, e cometes? Abomina os ídolos, e rouba-lhes o templo? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei, pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Ou seja, aqui nós temos um outro grupo. O grupo dos judeus, os religiosos da época, né? Então esse grupo, eles eram conhecedores da lei, dos mandamentos, mas lendo o texto, eles estão sendo, né, instrutores de crianças, né, mestres da palavra, estão ensinando as demais pessoas, mas na prática mesmo, no cotidiano, no dia a dia, eles não fazem nada daquilo do que eles estão ensinando e falando para os outros fazerem. Ou seja, aqui nós temos agora um grupo de religiosos, grupo de pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas não vivem a palavra, fazem coisas pecaminosas, coisas contrárias à vontade de Deus. Então temos aqui mais um grupo de pessoas, agora os religiosos. Então temos primeiramente os homens depravados, temos os moralistas e agora os religiosos. E todos esses grupos são reprovados aos olhos de Deus. Deus está dizendo, ó, todos vocês são pecadores aos meus olhos. Vocês todos estão separados de mim. Vocês não são bons, vocês não são melhores. Vocês pecam como também os demais. É isso que está acontecendo aqui em Romanos capítulo 1, capítulo 2 e agora também capítulo 3. Então Paulo, né, inspirado pelo Espírito, né, escrevendo essa carta a um grupo de pessoas que viviam em Roma,
né? Então ali estão recebendo essa carta, estão lendo ali, né, Romanos 1, 2, 3, assim como nós aqui nos dias de hoje. E Paulo, no capítulo 3, o verso 9, ele vai tirar uma conclusão de tudo isso. E qual é a conclusão? Capítulo 3, verso 9. Acompanhe comigo. Bom, então Romanos, capítulo 3, verso 9. Qual que é a conclusão final de tudo isso? O que se conclui? Uma pergunta. Temos nós qualquer vantagem? Paulo, né, para você que não sabe, ele é um descendente de quem? De Abraão, Isaac e Jacó. Ele também é um judeu, certo? Ele fazia parte, né, do judaísmo. Ou seja, ele está falando, temos nós qualquer vantagem, né, por ser judeu? Qual é a resposta? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Ou seja, ele está falando como temos demonstrado. Como assim demonstrado? Capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Como que Deus, né, tem classificado o homem? Todos estão reprovados aos olhos de Deus, tanto judeus como também os gregos, gentios, toda a raça humana. Aqui nós vemos uma condenação universal, ninguém é melhor do que o outro. Essa é que é a verdade. Então Paulo está dizendo, não é porque nós somos judeus que nós somos diferentes, nós também somos pecadores. É o que está dizendo aqui. Eles não têm vantagem por fazerem parte, né, de uma raça ou de uma descendência. Eles não são melhores, eles também são pecadores. Ele fala, não, temos alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado, ou seja, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, como nós já acabamos de mencionar. Ou seja, todo ser humano está condenado, separado aos olhos de Deus. E no verso 10, ele pega e começa a argumentar, falar aqui algumas coisas, né? Verso 10 diz, como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Para você que está me ouvindo, o que seria uma pessoa justa aos olhos de Deus? É uma pessoa que não possui pecado, certo? E existe essa pessoa aqui na terra? Não existe. Então Deus, por meio da palavra, está dizendo, não há justo, não existe nenhuma pessoa justa aos olhos de Deus. O que nós concluímos, né, nesse versículo 10 do capítulo 3 de Romanos? Que todos nós, todo ser humano é injusto aos olhos de Deus. Nós somos pecadores, devedores da pena eterna, da separação eterna da presença de Deus. Não há justo, fala nenhum sequer, nenhuma pessoa aos olhos de Deus é justa. Verso 11, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há quem entenda. O que o homem, o que o ser humano não consegue entender? A maioria da população, talvez uns 98% ou até mais, eu não sei aí exatamente o percentual, mas a maioria das pessoas, a ideia que elas têm é, a gente não está fazendo nada de tão grave, de tão absurdo para viver separado da presença de Deus. O que o homem não consegue entender, não há quem entenda, o homem não consegue entender que nasceu separado de Deus, que a ira de Deus está sobre sua cabeça. E que se ele não resolver o problema do pecado, ele vai experimentar morte eterna, separação eterna, vai experimentar o lago de fogo, vai viver lá eternamente separado de Deus. É isso que o homem não consegue entender de forma alguma. A ideia, como eu já disse no estudo anterior, a ideia que as pessoas têm é que as pessoas, gente boa, as pessoas boazinhas, essas vão para o céu. E os ruins, os tranqueiras, né, os traficantes de drogas, os usuários de droga, né, as prostitutas, os ladrões, né, os estupradores, estas pessoas vão para onde? Para o inferno. E os que não fazem tais coisas, essas vão para o céu. Isso é uma mentira.
O que está dizendo aqui em Romanos 1, 2 e 3 é que todos nós nascemos separados de Deus. Não há quem entenda. O que o homem não entende? Mais uma vez, não entende que nasceu separado de Deus e que a ira de Deus está sobre sua cabeça. É isso que o homem não consegue entender. Continuando no mesmo versículo, né? Não há quem busque a Deus. Como assim? Não há quem busque a Deus? Não existem várias e várias religiões? Não existem várias e várias igrejas? Bom, aqui na cidade de Franca, a gente praticamente tropeça em igreja. Quase todo quarteirão possui uma igreja, de uma religião diferente. E as pessoas estão lá falando de Deus. Agora, o versículo está dizendo que não há quem busque a Deus. Opa, está tendo um contraste aí, não está? O brasileiro, né? A maioria das pessoas, tirando o ateu, que é uma mínima, né, fração da população, a maioria se diz o quê? Cristão. E as pessoas vão onde? Nas igrejas. E o versículo está dizendo que não há quem busque a Deus. Então o que está de errado aqui? A verdade é, essas pessoas que estão indo nas igrejas, nessas religiões, eles estão buscando outros deuses e não o Deus da Bíblia. O que a maioria das pessoas tem falado e ensinado em púlpito, né? Pastores, líderes, padres, né? Pessoas que utilizam púlpito, eles estão dizendo que Deus é amor, que Deus ele é bonzinho, fique tranquilo, né? Jesus Cristo tem um plano para você, no final tudo vai dar certo, né? Ó, vem para a igreja, né? Corta esse cabelo seu, né? Remova, né? Ou tire essa tatuagem, esse piercing que você tem no nariz, na orelha, né? Mude, né, essa roupa esquisita que você usa, né? Compra lá um terno, né, uma gravata e vem para a igreja. No final tudo vai dar certo. As pessoas têm se tornado o quê? Pessoas religiosas e pensam, né, que por fazer parte de alguma igreja, por mudar o corte de cabelo, por mudar a aparência física, né? A vestimenta, eu quero dizer aqui, né? Mudou o estilo de roupa, então tá tudo bem, tudo vai dar certo no final, porque afinal de contas, né? Jesus Cristo é amor, morreu por todos e tudo vai dar certo. Bom, não é bem assim que as coisas têm funcionado. Como nós vimos lá, o que nós aprendemos, né? No primeiro estudo que nós estudamos, Mateus 7, 13 e 14, o Senhor Jesus Cristo está dizendo que a maioria das pessoas estão separadas dele. Este versículo aqui de Romanos, capítulo 3, verso 11, está dizendo que não há quem busque a Deus. O que nós aprendemos com tudo isso? É que o homem ele tem buscado outro Deus e não o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, ele é amor mesmo. Ele exerce sim misericórdia. Existe um plano de salvação, existe um caminho que vai te conduzir à presença de Deus. Mas nós não podemos descartar o quê? Que Deus ele é um Deus santo, um Deus puro, um Deus que aborrece, fica irado, detesta, abomina o pecado. E nós somos o quê? Pecadores, nós somos inimigos de Deus, estamos separados. E que o homem tem buscado não é o Deus da Bíblia. Né? Me desculpem por ser, às vezes, até meio que pesado com o estudo, mas é verdade. O homem não tem buscado o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, ele é um Deus santo. Ele trata o pecado, ele pune o ser humano, ele castiga. Ele vai tratar o pecado para com o ser humano. E que o homem não tem buscado é este Deus. O que eles têm buscado é outro, né? Ó, vem para a igreja, né? Porque é dano que se recebe. Bom, ensinamentos mais ou menos assim, né? Será que é isso mesmo? Não é. Este não é o Deus da Bíblia. O homem tem buscado outro Deus, certo? Continuando no versículo. Todos se extraviaram. Ou seja, o que é extraviar? É se encontrar perdido, separado. O que é a palavrinha ali? Alguns têm se extraviado? Não. Todos se extraviaram. Ou seja, todos nós nascemos perdidos, separados de Deus, inimigos de Deus, certo? Todos perdidos. Continuando no versículo, a uma se fizeram inúteis. É bem pesada essa passagem. O que é uma coisa inútil? Imagine aí um copo, né? Para que serve um copo?
para a gente tomar água, para a gente tomar um refrigerante, um copo de leite, né? Algum líquido, alguma coisa. Ou seja, o copo ele tem serventia. A gente utiliza ele para tomar alguma coisa, correto? Agora, se a gente pega esse copo e deixa ele cair no chão, o que vai acontecer com esse copo se for um copo de vidro? Ele vai quebrar, né? Vai virar vários pedacinhos, né? E o que a gente vai fazer com esses pedacinhos? Nada. A gente vai juntar esses cacos, né? O que sobrou desse copo e vai jogar o quê? Fora. Ou seja, aquele copo se tornou inútil. Mas aqui na passagem a gente não está falando de copo. A gente está falando do quê? Do ser humano. O que a passagem está dizendo? Que o homem se tornou inútil. Não presta. Não serve mais para Deus. Não serve para mais nada. Se tornou inútil. É assim que Deus tem classificado quantas pessoas? Todo mundo, sem exceção. Essa é a nossa situação espiritual, certo? Agora, depois de se converter, depois de entrar pela porta estreita, depois de se apropriar do evangelho de forma genuína, verdadeira, aí sim você tem valor. Aí sim você é útil para com Deus. Mas enquanto isso não acontece, Deus tem visto todos os seres humanos como inútil. É o que está falando no versículo. No mesmo versículo, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Mas como assim não há quem faça o bem? Não tem várias pessoas bondosas, né, que juntam aí, né, alimentos, né, e têm doado, né, essas cestas de alimentos para as pessoas mais carentes. A gente pesquisa na internet, né, nós vemos algumas pessoas bem ricas mesmo, né, doando parte, né, das suas fortunas para instituições carentes, né, para as pessoas que realmente estão necessitadas, né, e estão praticamente passando fome, sede, né, e muitas pessoas, a gente vê pessoas ajudando essas pessoas. Ué, eles não estão fazendo bem? O que a passagem está dizendo aqui é o seguinte, você tem que entender uma coisa. Se você, por exemplo, ganha na loteria uma boa fortuna, certo? Vamos imaginar aí, 5 milhões de reais, certo? Um bom dinheiro. E você pega e doa, vamos imaginar, 3 milhões para construir hospitais, né, ou ajudar, né, na melhoria dos hospitais, construir um orfanato, né, ou pega parte desse dinheiro e compra cestas básicas, ajuda a população de alguma maneira, certo? Se você pega esses 3 milhões e doa, né, dá esse dinheiro para alguém mais necessitado e fica com uma parte dele, 2 milhões, certo? Qual era a tua situação espiritual diante de Deus antes de fazer isso? Aos olhos de Deus, todos nascem mortos. Então você ainda não se converteu, né? Não entendeu o evangelho, não se apropriou ainda. Ganhou na loteria e deu esses 3 milhões, você acha que a tua situação espiritual melhorou diante de Deus? Não melhorou em nada. Isso não é caminho estreito, isso não é porta estreita. Ajudar as pessoas não vai resolver o teu problema. Porta estreita, caminho estreito é outra coisa muito diferente disso. E eu te digo, se você pega esses 3 milhões e doa e apresenta isso para Deus, olha aqui, Senhor, tá vendo o que eu estou fazendo? Olha aqui, ó, eu comprei isso, eu ajudei o semelhante. Eu te digo que a tua situação espiritual se agravou ainda mais. Salvação, como nós vimos no estudo anterior, Ele vos deu vida. Deus é que vai dar a vida para você, você não vai comprar ela. Salvação, ela não é comprada com dinheiro, com prata, com aquilo que você faz ou deixa de fazer. Agora, depois de converter, depois de salvo, depois de ser justificado, se apropriar do evangelho, aí sim, se você pega um copo de água e apresenta isso para com o próximo, Deus vai lembrar disso e vai te retribuir isso. Mas isso é um outro assunto e a gente pode falar isso em estudos futuros. Mas entenda,
Quando fala que não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, ou seja, não é fazendo coisas boas ao semelhante que você vai resolver o teu problema para com Deus. Isso não vai resolver em nada. E Deus, antes de que você entre pela porta estreita, Deus está vendo você e você pode fazer o que for. Boas obras, ajudar o semelhante, isso não vai te ajudar. Entende? Não há quem faça o bem aos olhos de Deus antes da sua conversão. Depois é outra conversa. Verso 13. A garganta deles é sepulcro aberto. O que é um sepulcro aberto? Bom, se você dá uma pesquisada aí, você vai ver que antigamente as pessoas eram enterradas em montanhas, né? A pessoa fazia, né, ali uma espécie de caverna, né, um buraco assim, né? Colocava ou depositava aquela pessoa morta ali dentro, eles rodavam, né, uma pedra ali, calafetava, certo? Você poderia muito bem sentar ali do lado e comer o teu lanche, certo? Agora, se você abrisse aquele túmulo, né, aquela pedra, né, rolasse aquela pedra, aquele corpo ali em decomposição, você conseguiria ali comer um lanche ou alguma coisa próximo daquela pessoa morta? Com certeza não comeria, porque o cheiro, né, o mau cheiro seria insuportável e você fugiria daquele lugar ali, não comeria um lanche ali em hipótese nenhuma, por causa do mau cheiro, da decomposição daquele corpo que foi ali depositado naquele túmulo, certo? Só que aqui foi só um exemplo, né, que eu dei, mas Deus está dizendo que a garganta deles é sepulcro aberto, ou seja, sabe, a nossa boca, ela cheira mal. Nós, né, na mesma passagem aqui, ó, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está em seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, ou seja, este órgão, né, que nós temos aqui no rosto, né, a boca, Deus está dizendo que a nossa boca, para ele é o quê? Sepulcro aberto, ou seja, fede, tem um mau odor, né, não é bom, né, o que sai da nossa boca. Veneno de víbora, o que é veneno de víbora? Está em nossa língua, ou seja, em nossa boca. O que é veneno de víbora? Víbora é uma cobra, né? Ou seja, o que sai da nossa garganta, né, da nossa boca, aos olhos de Deus, cheira mal. É o que está dizendo no versículo 13 e também 14. No versículo 15 diz: são seus pés velozes para derramar sangue. Ou seja, o ser humano ele é rápido em praticar o mal, em cometer violência. Basta você acessar um site de notícia, né? Ladrões, né? Latrocínio, roubo seguido de morte, estupro, violência contra crianças, né? Contra adultos, idosos, pessoas matando por coisa de nada, né? Pessoas matam um outro por causa de uma cervejinha no bar, enfim. Pessoas cometendo pecado. Basta a gente ligar a nossa televisão ou ler o jornal ou acessar um site de notícia. São seus pés velozes para derramar sangue. Quem é que derrama sangue? Quem é veloz? Nós, seres humanos, certo? Deus tem olhado para o ser humano e o que ele vê? É isso, maldade em nossos corações. Versículo 16. Nos seus caminhos há destruição e miséria. O homem ele é egoísta, avarento, né? Só há de fato destruição e miséria em nossas vidas. É assim que Deus tem classificado quem? Todos os seres humanos. Verso 17, desconhecem o caminho da paz, desconhecem o caminho de Deus, desconhecem a palavra, desconhecem o que é bom, o que é reto, o que é justo, o que é agradável aos olhos de Deus. Nós desconhecemos isso, não conhecemos, né? Verso 18, não há temor de Deus diante de seus olhos. Lembra do segundo estudo? Eu citei um versículo de Salmo 111, verso 10. O que diz lá? Que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O que é temor? É respeito, reverência. E o homem o que? Desconhece isso.
não tem respeito nenhum pelo semelhante, muito menos pela pessoa de Deus, né? Só fazem coisas contrárias à vontade de Deus. Está aqui o quê? O raio-x do ser humano. Quantas pessoas se encontram nessa situação? Todos nós, sem exceção. Verso 19 e 20 agora. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. No versículo 19 e no versículo 20 aqui, fala que através da lei vem o quê? O pleno conhecimento do pecado. Através da lei, a gente consegue ver e enxergar de forma ainda mais detalhada quem somos nós diante de Deus. E nós vamos estudar e focar um pouco nesses dois versículos no próximo estudo, certo? Não neste. Agora, versículo 23. Versículo 23, vou colocar em negrito aqui. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou destituídos da glória de Deus estão. Quantas pessoas? Todas. Ou seja, você que está me ouvindo, nós não somos melhores do que as demais pessoas. Você que está me assistindo, eu não sei o que você tem feito ou deixado de fazer, mas você não é melhor do que o semelhante, do que o próximo. Você também se encontra, se encaixa aqui em Romanos capítulo 3. Se você ler Romanos capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, você vai ver aqui uma condenação universal. Sabe, os japoneses, os americanos, os espanhóis, né? Os irlandeses, os italianos, todas as nações, toda a raça humana se encaixa aqui em Romanos capítulo 3. Nós não somos melhores porque deixamos de fazer isso ou aquilo. Toda a raça humana está condenada aos olhos de Deus. Como diz aqui, né, logo no início, como nós lemos, não há justo nenhum sequer. O que é uma pessoa justa mesmo? Uma pessoa sem pecado. Ela não existe. Aos olhos de Deus não existe uma pessoa boa, justa, reta. Entenderam isso? Todos nós estamos condenados, e como nós lemos no versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou destituídos, separados de Deus estão. Esta é a situação de todos. Então temos aqui mais um texto da Bíblia mostrando, enfatizando, deixando claro quem nós somos diante de Deus. Quem nós somos? Mortos, separados, inimigos. Esta é a situação de todo ser humano. Espero que você entenda isso, porque entendido isso, você está meio caminho andado. O que Deus espera de você que está me ouvindo é concorde com Ele, entenda que você é um pecador, e de fato você é um pecador. Você peca, eu não sei que você tem pecado, mas você faz coisas contrárias de Deus, e é exatamente o pecado que você comete que separa você da presença de Deus. Lhe pergunto, quantos pecados Adão e Eva cometeram para se encontrarem separados da presença de Deus? E você? E eu? Quantos pecados nós não temos cometido ao longo de nossas vidas? Tá entendendo? Né? Esta é a nossa situação espiritual. Então é isso. Espero que você tenha entendido e até o próximo estudo. Obrigado.